Às vezes queremos criar várias cópias de um objeto e não sabemos como. Por isso, nesse vídeo eu vou te ensinar a criar preenchimentos automáticos através de padrões, também conhecidos como patterns. Olá, tudo bem com você? Meu nome é Maurício, seja muito bem-vindo ao canal Se Eduque. Padrões ou patterns são recursos criados dentro do Photoshop com o intuito de preencher uma determinada área da sua composição com uma informação que se deseja replicar inúmeras vezes. Por isso eu decidi fazer esse vídeo, porque muitas pessoas têm dúvidas de como usar esse recurso e também como usar um script. Se você não sabe o que é um script, é uma espécie de programa pronto ou um pedaço de um programa pronto que fica escondido no Photoshop para criar um resultado muito interessante. Além disso, eu vou te mostrar uma dica especial em relação a isso no final do vídeo. E antes de continuar, eu gostaria de te pedir duas coisas. A primeira é para se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, e a segunda é ativar o sininho. Dessa forma você sempre será notificado todas as vezes que um novo vídeo for postado. Aproveita também e já clica no like, pois é dessa forma que você vai garantir que eu continue produzindo vídeos novos e gratuitos para você. Além disso, quero te convidar a fazer parte do clube de membros aqui do canal. Sua adesão vai dar um up ainda maior. Conto com a tua força. Recados dados, bora pra prática. Se o seu sonho é aprender a desenhar, então você está prestes a descobrir o método que ajudou mais de 100 mil pessoas de todas as idades a realizarem esse sonho. Finalmente, uma maneira 100% comprovada de aprender a desenhar qualquer personagem usando apenas lápis e papel. E o melhor, em poucos minutos. Descubra hoje mesmo como você pode aprender a desenhar os seus personagens favoritos em até 7 dias, mesmo se você acredita que não nasceu com o dom de desenhar. Para isso, clique no link que está na descrição do vídeo. Bom, primeira coisa que eu vou fazer é abrir uma imagem que eu vou trabalhar nesse vídeo. Essa é uma imagem de uma cédula de R$2, eu já estou com ela aqui. Vou dar 2 cliques nela e tá ela aqui. Só quero lembrar que essa imagem ela vai ser usada meramente para ilustrar uma funcionalidade. Tanto que existe uma mensagem informando isso. Se eu aproximar aqui, ó, você vai ver que eu coloquei um texto, imagem meramente ilustrativa. E também aqui, ó, eu desfoquei, pixelizei o número de série. Então, a ideia não é sair replicando aí e tá fazendo algo ilícito, né? Como criação de dinheiro falso. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou remover o fundo, porque eu quero trabalhar somente aqui com a imagem. Então, existem várias técnicas para fazer isso, mas como o fundo é um fundo sólido, provavelmente a forma mais prática de fazer isso é usando a ferramenta Magic Wand. Vou dar um clique nela e eu vou clicar aqui na parte azulada. Ele seleciona o fundo e aí eu posso fazer o seguinte, no momento que está selecionado é justamente essa parte azul, eu vou inverter essa seleção porque o que me interessa é apenas a cédula. E para fazer isso eu venho aqui no menu Select e aqui eu escolho a opção Inverse. Ou uso o atalho Shift mais Ctrl mais I. Pronto, agora eu tenho toda a cédula selecionada e como eu estou aqui numa camada está bloqueada, eu não vou nem desbloquear. Eu vou fazer um recorte dela e vou colocá-la em uma outra camada. E para fazer isso é muito fácil. Eu venho aqui no menu Layer e escolho aqui a opção New Layer via Copy. Ou uso o atalho Ctrl mais J. Pronto, então eu tenho a camada intacta, a camada background, e eu criei aqui uma camada que é a cédula propriamente dita. Vou chamar de R$2 essa camada. Bom, agora eu vou selecionar a minha cédula. Então vou vir aqui com a ferramenta Rectangular Mark Tool e vou fazer aqui a seleção. Tem problema não se pegar um pouco da área transparente. Então eu posso aqui fazer a minha seleção, tá ótimo. E agora eu venho aqui no menu Edit e escolho a opção Define Patterns. E aqui ele me mostra o desenho, nesse caso aqui do que está selecionado, que é a cédula. E aqui eu posso colocar o nome que eu desejar. Vou chamar de R$2, nada mais justo. E vou clicar no OK. Pronto, a partir de agora eu criei um padrão. E esse padrão ele está disponível para eu utilizar quando eu quiser. Vou dar o Ctrl D para desmarcar a seleção. E agora eu vou criar um novo documento, porque eu não vou fazer uso desse mesmo documento aqui para mostrar o uso do padrão. Então vou vir aqui em File, New, vou colocar aqui um tamanho relativamente grande, 1920 por 1080, um tamanho Full HD. Eu vou aumentar a resolução para 300 pixels, isso porque
eu quero trabalhar com impressão, então eu vou mudar essa resolução para um valor mais alto do que o padrão, que é 72. Então, geralmente, se eu for trabalhar com tela, eu uso 72 ou 96. Se eu for trabalhar com impressão, dependendo da resolução das imagens, entre 150 e 300 pixels. Vou mudar aqui o background, vou deixar em transparente e vou clicar aqui em Create. Então, eu tenho um novo documento, posso voltar aqui e fechar. Não preciso salvar. Vou dar o Ctrl 0 para aproximar aqui o zoom da minha página. Vou mudar o nome da camada aqui para fundo e vou acrescentar mais uma camada. Então vou dar um clique aqui em Create New Layer e vou chamar de notas grandes, tá? E agora eu vou aplicar aquele padrão que eu criei anteriormente aqui nessa camada. Então vou vir aqui no menu Edit e vou escolher aqui a opção Fill, ou usar o Shift mais F5. Essa janela Fill ela serve para eu preencher áreas selecionadas ou determinadas áreas dentro da minha composição. Eu não quero fazer um preenchimento de cor sólida, então aqui em Contents eu vou mudar para a opção de padrões, né, de Patterns. Vou escolher essa opção aqui e aqui eu tenho outras opções que surgem. A primeira delas é a Custom, onde eu posso estar escolhendo o tipo de padrão que eu quero utilizar. No Photoshop já existem alguns padrões pré-fabricados, só que eu quero usar aquela cédula de R$2. Então vou dar um clique aqui e como eu criei, ela está aqui ó, no final da lista. Vou dar um clique nela, posso clicar aqui fora e ela automaticamente toma o lugar do padrão que estava aqui anteriormente. E vou clicar aqui nessa opção Script, porque aí eu vou ter acesso a scripts que estão escondidos dentro do Photoshop em relação à criação de padrões. Vou dar um clique aqui e tem um em especial que eu quero usar, que é esse aqui, ó, Random Fill, que a grosso modo significa que eu vou criar um preenchimento randômico. Então vou dar um clique. Aqui em Blending eu vou deixar do jeito que está, normal, 100%, mas vou desmarcar o Preserve Transparency. Então, desmarca essa opção e vou clicar em OK. Olha só o que é que vai acontecer. Ele vai abrir uma outra janela chamada Random Fill, que é aquele script que eu escolhi. E aqui ele me mostra a janela Random Fill já com preenchimento de várias cédulas aqui de R$2. Olha só, né? Ele fez um preenchimento automático e aleatório, baseado nas configurações que estão aqui do lado. E eu vou trabalhar agora com essas opções. Então a primeira coisa que eu vou fazer é trabalhar com essas duas caixinhas aqui, ó, a Color Randomness e a Brightness Randomness. Uma determina a variedade de cores que serão aplicadas no padrão, enquanto a Brightness ela vai aplicar uma faixa diferente de brilho no padrão. Se eu quiser definir o padrão com a mesma cor, eu vou ajustar essa opção aqui para 0. Então se eu baixar aqui, ó, você vai perceber que ele vai manter a mesma cor da moeda original, aquela que eu criei o padrão. E aqui no brilho, né, no Brightness, eu posso diminuir o brilho ou aumentar. Então, ele vai gerar brilhos aleatórios, né? Algumas vão ficar mais escuras do que outras vão ficar mais claras. Enfim, então eu quero deixar aqui um valor, acho que 0,2. Deixa eu digitar aqui, mais prático. Pronto. Então, eu vou manter a cor original e vou manter um brilho bem baixo. Eu vou manter essa caixa aqui também Rotate marcada, porque se ela estiver desmarcada, você vai ver que as cédulas elas vão ser empilhadas, né, numa única posição. E com o Rotate marcado, não. Ele vai dando pequenos giros em cada uma das cópias. Eu vou pegar aqui, ó, em Density, vou aumentar o valor para 10. E você vai observar que com isso, ele acaba aumentando um pouquinho o tamanho da moeda. E eu vou definir os valores das opções Minimum Scale Factor e Maximum Scale Factor para 1. Então aqui vai ficar 1 e aqui também 1, nessas duas opções. Dessa forma, as cédulas geradas serão do mesmo tamanho que a imagem original. Vou dar um clique no OK e olha só o que vai acontecer. Ele preencheu toda a área da minha camada como se as cédulas estivessem empilhadas com rotações diferentes, né, uma sobre a outra. Olha que efeito bacana. Só que, claro, estou usando aí um tamanho bem grande, né, o tamanho real da moeda.
e tá numa boa qualidade, dá para imprimir ou fazer isso de background para colocar como fundo de algum dos meus trabalhos. E agora vem uma dica bem especial, eu vou ocultar por enquanto essa camada e vou gerar uma outra camada. Com ela selecionada, eu vou segurar a tecla Shift e vou pressionar a tecla F5, que equivale a vir aqui no menu Editar, menu Edit, e escolher a opção Fill. Tá? E observe que todas as configurações que eu fiz anteriormente são mantidas. Então, como é isso aqui que eu quero, não vou nem mexer, vou só dar OK. Novamente ele chama o script Random Fill e agora eu vou fazer algumas modificações porque eu quero criar uma coisa diferente. Então olha só, eu vou definir aqui tanto o mínimo como o máximo scale com um valor que vai ser 0,25. Seria 1/4 do tamanho. A mesma coisa aqui, 0,25. Aqui em densidade eu vou diminuir de 10 para 9. Então só em diminuir aqui a densidade e os valores das caixas mínimo e máximo scale, eu já tenho aqui ó, um tamanho bem mais reduzido. E o density aqui com 9, ele acaba gerando umas lacunas entre esse montante de dinheiro. O restante eu não vou mudar, vou manter as configurações do jeito que estão e vou clicar em OK. E olha que ele gerou aqui ó, uma camada justamente com essas lacunas. Vou repetir o processo, então vou criar uma nova camada. Com ela selecionada, eu vou segurar a tecla Shift e vou pressionar a tecla F5. Vou dar o OK e vou dar OK novamente. Ele vai gerar uma segunda camada. Então, nessa primeira camada, ele gerou nesse formato. Nessa segunda camada, vou até desmarcar aqui a camada anterior, ele já gera nessa camada outro posicionamento. Eu vou fazer isso mais 2 vezes. Na verdade, eu vou ter 4 camadas randômicas usando esse mesmo processo. E aí eu tenho várias camadas de notas de R$2 empilhadas em posições diferentes. E para fechar, eu vou aplicar aqui um efeito de estilo de camada para gerar um sombreado bem bacana. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou desabilitar essas 3 primeiras aqui, ó. Vou selecionar a Layer 1, que foi a primeira que eu apliquei, e vou dar 2 cliques aqui do lado do nome. Vai aparecer a janela Layer Style e eu vou aplicar nela um estilo Drop Shadow, que é de sombra projetada. E aí, claro, ele já gera a sombra aqui e eu vou configurar com esse estilo selecionado a forma como eu quero que essa sombra apareça. Então eu vou vir aqui na caixa Blend Mode e vou escolher Multiply. Vou manter a sombra na cor preta, mas eu quero uma opacidade aqui de 50%. Aqui no ângulo eu vou colocar 65. Distância eu vou deixar em 4. O Spread eu vou deixar em 0 e o Size eu vou deixar em 10. Então eu quero um tamanho pequeno. Ele já vai gerar aqui uma sombra bem legal e bem suave. Olha só, vou desabilitar aqui ó, o Preview, o antes e o depois. E vou dar o OK. E aí você deve estar se perguntando, tá Maurício, mas por que isso, né? Porque como eu tenho várias camadas empilhadas, é interessante que eu gere sombra. E com isso dá um realismo maior de que realmente as cédulas estão umas sobre as outras. Como eu já tenho aqui esse efeito aplicado, o que é que eu vou fazer? Ao invés de eu aplicar um a um nas camadas seguintes, eu vou copiar esse efeito e vou replicar ao mesmo tempo para todas as 3. Então eu venho aqui sobre a opção Effects. Se ela não estiver aparecendo, basta que você expanda esse botãozinho aqui, o FX. E aqui eu posso dar um clique com o botão direito e escolher a opção Copy Layer Style. Copiado, eu vou marcar as demais. Vou clicar aqui na primeira, na Layer 4, vou segurar o Shift, vou clicar aqui na Layer 2, porque aí eu seleciono todas as 3 camadas. E com o botão direito em cima de uma das 3, eu vou escolher essa opção aqui, ó, Paste Layer Style. Vou dar um clique. E aí eu copio o mesmo efeito para todas as demais camadas restantes. Posso ocultar aqui também, olha só. Então é isso, nesse vídeo eu te ensinei a criar preenchimentos automáticos com o script oculto dentro do Photoshop. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, então por favor compartilhe em todas as tuas redes sociais, com os teus amigos, com os teus inimigos, com gato, cachorro, não importa. O importante é que você compartilhe. Quero te pedir também que deixe um comentário, uma crítica, uma sugestão logo abaixo do vídeo. Dessa forma você me ajuda a entender o que você está achando do conteúdo do canal
e também quais assuntos você gostaria que eu abordasse. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!